Olá, está começando mais um Marca Página Dicas de Livreiros. Eu sou Clara Carepoves e na segunda quarta-feira do mês eu converso com essas pessoas que sempre nos ajudam a encontrar boas histórias. Livreiros e livreiras de todo o país que têm sempre uma excelente indicação de leitura na ponta da língua. Sempre imaginei que o paraíso fosse uma espécie de biblioteca. Essa frase, muito celebrada, é atribuída ao escritor argentino Jorge Luis Borges, um dos mais reconhecidos autores daquilo que chamamos de literatura latino-americana. Bom, com crise política, social e climática, a gente precisa cada vez mais desse paraíso sim, Borges. Mas aqui, vamos para uma livraria em uma cidade alguns quilômetros ao leste da Argentina, a fria Caxias do Sul, onde o livreiro Tiago Meira, que trabalha na do Arco da Velha, vai nos indicar não apenas uma, mas duas leituras latino-americanas. Essas dicas, por sinal, acabam sendo uma provocação bem interessante sobre identidade. Bem-vindo, Tiago. Legal, muito obrigado, Clara, pelo convite. É um prazer estar participando aqui do Quarta Capa da Todavia. Eu sou o Tiago Meira, né? Eu sou livreiro na livraria do Arco da Velha, que é aqui em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Eu trabalho, né, no Arco da Velha desde o início do ano, mais ou menos. Comecei ali para metadezinha de fevereiro, mas eu já sou livreiro esse ano faz 9 anos, né? Então a minha trajetória é mais ou menos por aí. No Arco ela é breve, mas já estou na estrada vendendo livros aí há quase uma década. E como que tem sido, enfim, né? Você entrou agora no Arco da Velha já, né, nesse esquema de pandemia, né? E você sente que mudou muito a sua atuação como livreiro nesse cenário da pandemia? Vocês tiveram que se adaptar de alguma forma? Como que está sendo essa experiência para você? Eu senti uma diferença agora que com a volta dos atendimentos, né? Então, por exemplo, quando eu comecei, ele ainda estava com portas fechadas aqui na nossa cidade, né? Por causa de alguns decretos. Então, era muito atendimento por WhatsApp, por Instagram, assim. Então, era algo que estava bem impessoal, né? E então, quando voltou agora, com controle de distanciamento, né? Com todas as normas de segurança, notei também que as pessoas elas querem muito mais ir na livraria e elas procuram uma indicação. É algo que eu notei que acontece mais do que antes, assim, elas querem o contato, né? Então elas estão priorizando esse contato, elas querem uma indicação legal, elas te pedem exatamente, elas pedem para surpresas até, né? Tipo, eu quero que tu me indique aí o que tu leu na pandemia, quando estava em casa, né? Então, essa é uma adaptação que já tinha no Arco, né? Então, que é a questão que a gente sempre fala lá quando a gente atende os clientes é que a gente não prioriza tanto a quantidade de livros, mas sim a qualidade no atendimento. Nesse pós-abertura agora que está tendo da pandemia, esse atendimento está bem mais pessoal ainda, então acho que foi a principal mudança que eu notei assim, depois. Acho que eu me identifico muito, assim, agora quando eu vou visitar alguma livraria aqui em São Paulo. Assim, claro que muitas vezes eu tenho uma listinha mais ou menos do que eu quero, mas eu, como boa leitora e meio exagerada, não tenho uma vez que eu vou na livraria que eu saio com a listinha que eu tava pensando em comprar. Sempre tem, assim, uns 3 exemplares a mais ali. E é muito fruto dessa experiência, né, do livreiro que te conhece. Vocês sacam muito, né? Vocês acertam muito nas indicações. Isso eu sempre acho muito impressionante, né? É quase um quebra-cabeça, assim, né? Tu vai pegando o que a pessoa já leu, do que ela gostou, e aí vai também, tipo, de experiência e de muita leitura mesmo. E isso de ser livreiro também é gostoso porque, né, o trabalho muitas vezes inclui ler muito, mas também tem esse desafio que você como um leitor, você tem um perfil de leitura, eu imagino, né, daquilo que geralmente você curte e tal, mas como livreiro você também tem que superar, né, você tem que então ter contato com livros que talvez a priori você não leria, né, que você não gosta talvez, mas que você entende que um outro leitor vai gostar e você entende que, enfim, por mais que você não tenha gostado, é uma boa obra literária, né? Só que pessoalmente para você não funciona. Então, ser livreiro também é ultrapassar um pouco essa questão pessoal, né, da literatura. É bem isso, porque normalmente, né, quando eu comecei a trabalhar com livros, eu fui
meio que direto para clássicos, assim, né? E faz pouco tempo até que autores contemporâneos têm me impressionado demais, assim, principalmente autores nacionais, assim, é algo muito surpreendente. A literatura nacional hoje, ela tá incrível, né? E tanto que um dos dois autores que eu vou indicar, né, é um que eu não conhecia, eu peguei, assim, aleatoriamente, né, o livro dele, o segundo livro dele, né, que é o Pedro Mairal, né, já não dou spoiler, né, de quem a gente vai falar um pouquinho, do Uruguaia, né, então o sucesso que foi, né, e eu acabei pegando, me chamou mais atenção, né, Uma Noite com Sabrina Love, e eu peguei para ler, e assim, nossa, eu sou muito fã de literatura latino-americana, principalmente dos argentinos, do Cortázar, ali, então Cortázar é um dos meus escritores favoritos, então eu peguei esse e falei, nossa, esse cara não é colocar uma comparação, mas ele não fica muito atrás, sabe, a narrativa dele é incrível, foi um livro que me surpreendeu, ele começa de uma maneira que a gente vai falar depois, que eu até não tava curtindo de início, mas ele fisga depois de uma maneira incrível, assim, é um livro que me impressionou demais. Então, acho que a gente já pode entrar, né, no tema, já vamos pegar esse gancho, porque, salvo engano, aqui na Todavia, a gente que inverteu a ordem de publicação, porque eu acho que o Mairal, ele escreveu primeiro Uma Noite com Sabrina Love e depois a Uruguaia. É que a Uruguaia, ele foi muito premiado e tal, então acabou sendo o livro de maior sucesso, mas ele publicou primeiro, eu acho que Uma Noite com Sabrina Love. E me conta, você disse então que no começo você não estava curtindo muito, mas que depois você foi fisgado pela narrativa. Conta pra mim como que foi. Primeiro, quando eu peguei, né, o Mairal pra ler, né, eu fui mais pelo sucesso do Uruguai mesmo, né, o Uruguai realmente é o segundo livro dele, né, e tu nota bem a diferença quando tu lê Uma Noite com Sabrina Love e quando tu lê o Uruguai, né, porque realmente tu tem no Uruguai ele mais maduro já. Uma Noite com Sabrina Love, então, que é o livro que eu vou começar indicando, ele já te dá quase todos os elementos da história nas primeiras páginas. Ele conta a história do Daniel, né, que é um adolescente, ele tem 17 anos e ele vive no interior, né, de uma cidade fictícia na Argentina, e toda noite ele se encerra no quarto dele, né, ele se tranca, que é para assistir o programa da Sabrina Love, que é uma atriz pornô super conhecida. Toda noite ela tem esse programa que é assistido por milhares de pessoas, né, no programa é selecionado pessoas para ir ter uma noite com ela num hotel em Buenos Aires, e o Daniel, ele manda uma carta e ele é premiado, né, então nas primeiras páginas ele já te dá tudo isso. É um jovem de 17 anos que quer conhecer uma atriz pornô e ele é premiado de cara. E aí, bem no início, eu não tava curtindo porque eu pensei, isso vai ser uma história de um garoto que vai conhecer ali, vai ter essa primeira noite, né, com uma mulher mais experiente. No desenrolar da história, o Daniel, ele tem que ir para Buenos Aires, então ele tem que dessa cidadezinha pequenininha que ele tem, ele vai para lá e ele não pode contar para ninguém o que tá acontecendo, e ele vai pedindo ajuda nesse caminho, assim, é quase um on the road, digamos assim, sabe? Ele vai conhecendo pessoas nessa trajetória dele até Buenos Aires, e aí que a história ganha muito, porque eu não esperava que ele fosse aprofundar numa história que não é longa, são 150 páginas, mais ou menos, e ele aprofunda muito bem os personagens, o Daniel também, como o livro ele ganha, o desenrolar da história é o grande mote, é o que move o próprio personagem, né, então é um livro encantador, eu acho que encantador é uma palavra muito boa para ele, sabe? Eu achei legal que quando a gente fala de literatura latino-americana, a gente geralmente pensa nos clássicos, né? Nesses autores já super consagrados. Eu achei legal, né? Você pensar o Mairal, que enfim é um contemporâneo, né? E agora eu tava escutando você falando, eu fui relembrando de quando eu li, né? Eu li meio na época que lançou aqui no Brasil, né? Pela Todavia. Então faz um tempo já, eu não me lembro exatamente quando que foi, 2018 talvez. E realmente, assim, acho que a impressão que ficou mais forte desse livro pra mim foi esse desabrochar da vida adulta, né? Então ele é um meninão, assim, né? E aí ele vai chegando e aí você vai acompanhando ele nessa aventura, né? Porque é só perrengue que ele passa, né? Pra chegar em Buenos Aires. Eu pensei também em indicar algum brasileiro, né? Uma brasileira, nesse caso a Natália Timmerman, né? Que lançou o Copo Vazio pela Todavia. Justamente por isso, né? Quando eu penso em autores latino-americanos, né? Eu sou estudante de letras, né? Eu faço letras português e espanhol, inclusive. E me lembra muito uma fala que uma professora minha deu uma vez, que quando ela dava aula em escola, para ensino médio, para ensino fundamental, ela pediu que para os alunos dela fizeram uma lista com escritores que eles conhecessem que fossem latino-americanos. E a maioria, ninguém colocou ninguém, sabe? Não colocavam nada. E aí ela falou, cara, vocês não pensaram em nenhum autor brasileiro, os brasileiros também são latino-americanos, sabe? Então, isso é uma fala que, nossa, me marcou demais. O livro da Natália também foi um livro que nossa, mexeu bastante comigo, porque ele é intenso, né? A Mirella é uma personagem, assim, que nossa, eu
me encantei, eu me apaixonei pela Mirella, assim, porque ela é, igual a gente fala na livraria, ela é gente como a gente, né? Então, o Copo Vazio, né, conta a história da Mirella, ela é uma mulher já bem sucedida no emprego, bem já resolvida, mora sozinha, né? E aí ela encontra com o Pedro num aplicativo, né? Num Tinder da vida. E aí ela se relaciona com ele e tal, e ele dá o famoso ghosting, né? Que agora tá bem alto, assim, a gente vê vários textos da Natália, inclusive, né? Ela é, se não me engano, psicanalista, né? Então ela, né, o texto dela é muito profundo também, né? Apesar de ele ser também um texto rápido, um livro que eu li em 2 dias, né? Ele senta assim e não para. Uma coisa que eu gosto bastante, que eu acho que me ganhou muito no livro, é o estilo que ela conta a história. Os capítulos, eles são antes, depois e hoje, né? Antes dela conhecer o Pedro e tal. E eles não vão numa ordem, tu vai encaixando, né? Uma coisa que eu acho muito legal é que o Pedro, ele desaparece, né? Um dia da vida da Mirella, ele some, ele não manda mensagem, ele só ghosting mesmo, né? Tu vai montando, né, esse quebra-cabeça que a Mirella quer a todo momento saber o porquê, o que aconteceu, e essa forma que ela conta a história, eu acho que é o que te prende, né? Tu entende o que ela tá passando, tu também quer as respostas, sabe? Então, o Copo Vazio, assim, de nacional, eu acho que foi um dos melhores livros que eu li nos últimos anos, assim, ele me pegou em cheio mesmo. E eu fiquei pensando agora, uma coisa que me ocorreu, que talvez um ponto em comum aí entre as suas 2 indicações, né, para além de serem 2 autores latino-americanos e contemporâneos, essa coisa da cidade, né, que tanto em Copo Vazio quanto numa Noite com Sabrina Love, a cidade aí no caso, né, Buenos Aires e São Paulo são personagens também muito importantes na narrativa. E acho que nesse momento que a gente está tão recluso, né, circulando de forma muito restrita, né, então eu não saio da minha cidade, que é São Paulo, e assim, ainda em São Paulo eu estou circulando de forma muito restrita, então ela vai resgatando ali lugares que eu já frequentei muito, que eu tô há 1 ano e meio sem colocar o pé, assim, e vai dando uma saudade, assim, sabe? Então tem essa coisa também da cidade como uma personagem, né? É perfeito. Isso também, quando foi bem coincidência, né? Os 2 livros terem esses Buenos Aires, o caminho que o Daniel faz para chegar em Buenos Aires e São Paulo, né? Eu sou, né, do Rio Grande do Sul, mas eu já estive em São Paulo, eu adoro São Paulo, eu acho incrível, assim, sou apaixonado por São Paulo. E quando ela vai contando, assim, tu vai enxergando, e isso é muito gratificante para o leitor, né? Tu enxergando tudo, tu conhecer, tu se identifica mais, né? Só antes da gente finalizar, eu queria que você passasse o serviço do Arco da Velha, né? Falar aí os dias de funcionamento, como que dá para comprar com vocês. Foi um prazerzão estar conversando aqui com vocês. Então, a do Arco da Velha fica na Rua Doutor Montauri 1570, bem no centro de Caxias do Sul. A gente atende de segunda a sábado, das 9h30 às 6h30, direto, né? A gente é uma livraria e café, então a gente fica aberto ao meio-dia, tocamos direto. De segunda a sábado, a gente tem nosso site, né? Do arcodavelha.com.br, que vai ter muita coisa dos nossos livros novos. A gente é uma livraria com livros novos e sebo também, né? Então a gente vende muito livros usados também. A maioria dos nossos pedidos são pelo Instagram mesmo, @doarcodavelha. Lá a gente faz um atendimento bem especializado, a gente separa os livrinhos, a gente manda os sachezinhos, né, de cappuccino também para os clientes especiais. Então podem mandar mensagem lá pra gente no Instagram, que a gente responde lá, e a gente envia para todo o Brasil também. Na segunda quarta-feira do mês que vem, vamos ter mais dicas de livreiro num papo super bacana, como se a gente estivesse trazendo um pouco da livraria para os seus ouvidos. Mas já na próxima semana é a hora da leitura do trecho de um livro, dessa vez justamente do Copo Vazio. Siga o Quarta Capa para sempre receber o aviso de novos episódios. Um abraço e até a próxima leitura.